O objetivo de Deus com o povo de Israel é aquilo que ele falou para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vão ser luz para as nações. Então, vocês vão servir para poder apontar a salvação para os outros povos. E aí, quando Deus então tira o povo de Israel, e aí a gente chega aqui em Êxodo capítulo 19, esse encontro com Deus é para eles receberem a missão, tá? Não é assim, agora a gente vai ser livre e vai curtir a nossa vida. Não. Agora vocês vão saber para que vocês existem, para que então vocês cheguem na terra prometida para cumprir a razão da existência de vocês. Tá? E isso é importante da gente entender, porque é exatamente a mesma razão de existir da igreja. Mesma razão de existir. Então, lá no capítulo 19, vamos abrir o capítulo 19, a gente vai ter a seguinte história. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E aí ele conta o passo a passo para eles chegarem lá. E vieram, no qual se acamparam, no deserto do Sinai. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Imagina comigo, nós temos 600 e poucas mil pessoas saindo de Israel, do Egito. E eles caminharam, tá? E aí eles chegaram na beirada do Monte Sinai. E o que aconteceu? É que lá no Monte Sinai é uma coisa mais ou menos assim. Você tem um monte aqui, ele é um monte mais ou menos assim, ele não é com picos assim, ele tem umas coisas aqui. E na base do monte, eu não consigo desenhar 3D, gente, mas imagina aí na sua cabeça que ele circula aqui para trás, tá? O povo de Israel acampou. Eles montaram as barraquinhas deles na base do monte. Para trás também. E na frente e para trás. Aqui já subiu no monte. Eu não sei desenhar 3D, então você imagina aí para trás. Fizeram um acampamento gigante na base do monte. Circularam a base do monte. Então, o monte era o centro do acampamento deles. Era o único lugar que não tinha a barraca, as barracas deles. Todo mundo via o monte e ouvia o que acontecia no monte. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Como que isso aconteceu? Pedi o Rumenig para vir aqui só para ele dramatizar. Tá? Então, como eu sou humilde, eu vou ser o Moisés, tá? E o Rumenig é Deus. Então o Rumenig faz uma cara de Deus virado para mim aqui, tá bom? Tá com a cara ruim, Deus é bravo às vezes, né? Porque Deus está focado, cara de focado. O Moisés, ele chegou no monte, tá? E ele viu Deus. Então, a gente sabe pelos outros detalhes ali que a visão ela não foi assim totalmente nítida de toda a plenitude de Deus. Mas tinha um ser com braços, com pernas e com cabeça. Lá a hora que o Moisés chegou. E aí, quando Moisés chegou e viu Deus, o versículo 3 aconteceu assim. Moisés, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás à casa de Israel. Eles estavam batendo papo, tá? Não é assim, veio uma voz do céu. Não. Foi um bate-papo que aconteceu.
Tá? E eu quero que vocês imaginem isso aqui. Eles estavam em algum lugar aqui dentro do monte. Tá? O monte ele tinha subidinhas aqui, imagina 3D aqui o troço. Tinha umas cavernas dentro do monte, eles estavam dentro de um. Eles não estavam aqui. Tá? Não era isso que aconteceu, eles foram lá para o topo e ficaram batendo papo. Dentro de um desses lugares tinha uma caverna e eles se encontraram ali, numa fenda, um espaço no meio ali do... E eles se encontraram ali, e eles se encontram assim. Então lembra lá do Abraão conversando com Deus? Moisés está conversando com Deus desse jeito. Deixa eu tirar eles do topo aqui para você não pegar a ideia errada, tá? Eles estão aqui dentro, em algum lugar, tendo esse diálogo. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco Deus volta para a cena. Então, não é uma voz, não é uma fala na alma, no coração, não é desse jeito. É um bate-papo. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então, risca aí na sua Bíblia e anota no seu caderno, tá? Versículo 5 e versículo 6, versículo-chave do texto, tá? Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Beleza, Moisés? Moisés falou, beleza, Deus. Aí Moisés desceu. Aí ele saiu da caverna, da fenda, sei lá, de uma parte do monte que ele estava batendo papo com Deus. Começou a caminhadinha dele e desceu do monte. Tá? Então ele desceu para o arraial, para as tendas. Então como é que eles faziam? Obviamente Moisés não conseguia falar com 600 mil pessoas de uma vez. Tá? Então eles reuniam os líderes, os anciãos, os principais, esses ficavam mais aqui na base. Eles tinham a conversa, o bate-papo. Moisés falava assim para umas 500 pessoas, umas 1000 pessoas no máximo. E essas pessoas replicavam para outras pessoas que replicavam para outras pessoas, tá? Aí você consegue, com 2 replicadas já, ou 3 replicadas, você consegue alcançar todo mundo. Era uma coisa assim, se você faz um discurso de 1 hora e explica uma coisa durante 1 hora, em 3 horas, no máximo, todo mundo já estava sabendo daquilo ali que foi falado, porque essas informações eram replicadas mais ou menos assim. Moisés veio, versículo 7, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Aí os anciãos falaram para o resto do povo falou para o resto do povo. E aí eles perguntaram assim, gente, vocês topam? Nós vamos fazer isso que Deus falou para nós? Aí o povo lá na tribo de Issacar falou que vai fazer, porque eles estavam divididos em tribos também, né? Que era aqueles filhos de Jacó. Aí o Issacar falou, vamos fazer. O pessoal da tribo de Levi falou que ia fazer. O pessoal da tribo de Judá falou que ia fazer. E aí a informação foi chegando para os líderes ali, para os anciãos, e eles foram trazendo a informação para o Moisés. Moisés, Levi topa. Ah, vamos esperar a informação de Issacar. Aí chegava um outro. Moisés, Issacar topa. Vamos esperar a informação ali de Efraim. Efraim topa. Ah, falta quem? Falta Judá, Rúben, Simeão. Simeão topa. Ah, beleza, Simeão topou. Aí Moisés foi ali, recebendo as notícias, até que chegou o último e falou assim, ó, todo mundo topou. Todo mundo topou, todo mundo topou. Versículo 8. O povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. Aí o que Moisés fez no versículo 8? Subiu o monte. Então, pegou o cajado dele e voltou umas 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10,
10 horas depois, almoçou ali, jantou um pouco enquanto estava acontecendo, o povo trouxe a notícia, ele subiu para o monte. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, de novo, quando ele chega lá no monte, Deus está ali, esperando ele vira para Deus e fala assim, Deus, o povo topou. Peguei os relatórios, tudo certinho, vieram todas as tribos, expliquei para eles como é que ia ser o negócio, e eles deram o ok deles. Aí ele falou isso para Deus. Aí Deus falou assim, ok, muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, versículo 9, Deus explicando para Moisés. Eis que virei a ti numa nuvem escura. Porque até esse momento, o bate-papo de Deus e Moisés, ninguém ouvia. Moisés só que relatava. Aí Deus falou assim, Moisés, eu vou vir numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então o que Deus falou assim, Moisés, agora então eu vou vir, eu vou falar para todo mundo a próxima coisa que eu vou falar, e não ficar falando para você falar para o povo. Só que a gente precisa combinar um negócio. Versículo 10, ó. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo, desce o monte, tá? E purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá no Monte Sinai. Então nós vamos fazer um troço espetacular aqui, Moisés. Marcarás em redor limites ao povo, ao redor do monte. Então você vai pegar uma cordinha lá embaixo, umas estaquinhas, vai fincar uma estaca, vai colocar tipo um cordão de isolamento da polícia, tá? Você vai isolar o monte, vai marcar os limites, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, e nem toqueis ao termo, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Então, assim, não é para o povo subir para o monte desenfreadamente. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Então, o cara falou assim, eu vou ir lá. Vocês têm que atirar uma flecha nele, ele tem que cair morto ali, mas não pode tocar. Tá? Não deixa isso acontecer. E isso não é só o povo. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Se vocês virem que a vaca soltou e está indo no monte, vocês apedrejam a vaca, frecha ela, não deixa ela chegar. Tá? Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O que é a buzina? Obviamente não é buzina de carro, tá? Eles tinham aquele chofar, era um troço de chifre de carneiro, um berrante feito de chifre de carneiro, fazia um barulho um pouco mais agudo do que o barulho do boi. Depois, se vocês ficarem curiosos, não agora, tá, gente? Mas depois, se vocês ficarem curiosos, joga lá no YouTube, vocês vão achar uns cantos de chofar. Aí, vai tocar longamente a buzina, aí vocês podem subir. Então subirão ao monte. Aí, Deus falou assim, combinou, entendeu o passo a passo, Moisés? Moisés falou, Deus, entendi. Aí Moisés desceu do monte, tá? Fez todo o caminhozinho, desceu do monte, e tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estáis pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, então pensa assim, passou um dia, passou outro dia. Quando começou o terceiro dia, o céu escureceu, ficou pretão, né? E vieram trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, tá? Então, de repente, veio uma nuvem bem escura aqui, preta, com raios, fazendo barulhão dos trovões aqui, não tem como desenhar o barulho, né? Sobre o monte. E aí,
eles escutaram uma coisa que o João vai falar que no fim dos dias a gente vai escutar de novo, na época do Apocalipse lá, eles escutaram, fala aqui, com grande clangor de trombeta. Então, o chofar ali pegando, mas não era um chofarzinho, era um monte. Assim, troço tocando e pegando lá. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aí o povo está aqui embaixo nas barraquinhas, já do lado de fora, esperando, eles estão olhando aquilo e eles se apavoraram, nunca viram um troço daquele. E aí, gente, assim, é um troço grandioso, monstruoso, gigantesco. É Deus. E os anjos de Deus estavam fazendo aquele negócio ali. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo mundo saiu das suas barraquinhas e aglomerou no entorno do monte, assim, né? Não tinha isolamento social naquela época. Tempo bom. Aí eles juntaram ali tudo no entorno do monte e estão ali olhando para aquele negócio assim violento que estava em cima deles ali, tudo aglomerado ali em volta do monte, não sei o quê. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então aquela sarça que o Moisés tinha visto, um pedacinho dela, agora era o monte todo, estava pegando fogo. O monte todo, saía labareda de fogo para tudo quanto é canto do monte aqui. O povo estava vendo assim, um monte em chamas. Né? Por quê? Porque Deus desceu sobre o monte. Deus pisou no monte. Só que Deus pisou no monte, também ele pegando fogo. Então, imagina a cena comigo, tá? E o povo está assistindo esse tipo de coisa. Versículo ainda 18, ó. A sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O troço estava lá chacoalhando assim, as pedras tremendo, um troço gigantesco. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Você já assistiu um filme que tem a música assim que vai crescendo? Deus certamente fez melhor do que isso. Então, o clima era um clima de emoção, assim, um clima de tensão, um clima de vai acontecer um troço grandioso a qualquer momento aqui, e aqueles sons aumentando, o troço crescendo. E aí, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então o povo não conseguia escutar direito o que era o diálogo que eles estavam tendo. Moisés falava com Deus, Deus respondia, o povo escutava um trovão. Quem lembra outra situação que Deus falou uma coisa, mas o povo escutou como se fosse um trovão? Quando você olha lá em João, Jesus ele está no templo, ele está ensinando, está bem no finalzinho, na semana que ele foi crucificado, ele está no templo e aí os discípulos perguntaram para ele, explica quem que você é, não sei o quê, e aí um perguntou um negócio, o outro, aí o Filipe chegou para Jesus e falou assim, Jesus, tem uns gregos aí querendo conversar contigo. Aí, quando, ao invés de Jesus falar com os gregos, porque eles eram gentios, e Jesus não pregou para gentios, ao invés de Jesus levantar e ir lá conversar com os gregos, ele sentiu que o ministério dele estava chegando no final, na conclusão, e aí Jesus vira para o céu e ele vira para Deus e fala assim, Pai, graças te dou porque você me glorificou e porque as coisas estão dando certo e porque as coisas estão acontecendo. Aí fala que veio uma voz do céu que falou a mesma coisa do batismo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, que algumas pessoas acharam que era um anjo que tinha falado aquilo e outras pessoas acharam que era um trovão que tinha acontecido. Então, essa cena lá de Deus falando sobre Jesus lá na frente, ela está linkada com isso que está acontecendo aqui. Por isso que assim, isso aqui é base de dezenas de coisas que vão aparecer na Bíblia nesses momentos que Deus está falando. Então, olha só. Vamos voltar lá para o Êxodo 19. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia do trovão.
Descendo o Senhor para o cume do Monte Sinai, aí então Deus desceu aqui, pisou, deu fogo, não sei o quê. Então, descendo Deus para o cume do Monte Sinai, agora ele está no topo do monte, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés, sobe. Aí Moisés subiu. Aí Moisés pegou o cajado dele, fez toda a subidinha do monte para encontrar com Deus lá no topo. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não morrerem. Deus sabia que o povo não tinha levado muito a sério o negócio de consagração. Teve gente que fez, mas teve gente que continuou vivendo a vida deles aqueles 3 dias, comendo, esse negócio de consagrar para Deus, fala aí que eu estou consagrando e não sei o quê, aquela coisa que às vezes a gente conhece. Versículo 22. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: Deus, fica tranquilo, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: Moisés, desce. Depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassa o tempo a subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Então Moisés desceu do monte Sinai, encontrou com o povo lá embaixo e falou assim, gente, não é para subir. Não é para subir. Cuidado, não passa aqui, não passa aqui. Aí, olha só o capítulo 20 do Êxodo. Então, falou Deus todas essas palavras. Onde que Moisés estava quando isso aconteceu? Moisés está aqui, junto com o povo. Tá? Então, isso que acontece no capítulo 20, diferente do que a gente assistiu no filme do Moisés, que o Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei da mão de Deus, dos 10 mandamentos, Moisés está aqui embaixo com o povo. Tá? Então tá a galera toda, não tem ninguém especial para ninguém, tá todo mundo lá embaixo, tá? Olhando para o monte está desse jeito enlouquecido que a gente viu. Então falou o Senhor, então falou Deus todas essas palavras. Então Deus daqui de cima, do maior púlpito que já existiu na história da humanidade, ele vira para os 600 mil israelitas ali embaixo e fala, eu sou o Senhor, aí Deus fala o nome dele, né? Eu sou o Senhor, Jeová, Javé, o nome dele ali, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha só que interessante, que no versículo 2, por mais que Deus está falando com 600 mil pessoas, ele fala no singular. Ele não fala que tirei vocês. Ele fala que tirei você. Deus está falando individualmente com cada israelita que está ali na beirada do monte. Tá? E isso é importante, porque Deus ele não estava tratando o povo nesse momento como povo. Deus está falando com cada um individualmente. Eu sou, embora estava todo mundo ali olhando para cima, e Deus estava falando para todo mundo, ele usa segunda pessoa singular. Eu sou o Senhor que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Aí do versículo 3 até o versículo 17 são os 10 mandamentos. Então veja, aqui Deus não está colocando na tábua de pedra, não está fazendo nada disso ali que a gente vê no filme. Deus está falando com o povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, na terra, não sei o quê. Não usa meu nome em vão. Lembra do dia de sábado para santificar. Honra
teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Aí quando Deus termina de falar, tá? Então, essa é a cena aqui. Quando Deus termina de falar, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Aí eles deram passos para trás enquanto isso está acontecendo. Deixa eu chamar o Rumenig aqui. Agora o Rumenig vai ser o Moisés na nossa dramatização. Então, olha para o monte, Moisés. Moisés estava olhando para o monte, o povo estava olhando para o monte. À medida que Deus ia falando, e ele falou para todo o povo de Israel, o povo foi afastando para trás e foi fazendo tipo isso aqui. Moisés, fala você com a gente. Não fale o Senhor conosco. Não queremos mais ouvir a Deus. Você vai, você sobe, você escuta e você relata para nós. Porque se Deus continuar falando com a gente vai morrer. Então o povo empurra o Moisés para frente e dá o passo para trás. E se afasta daquilo que Deus estava falando. Moisés, pode voltar. Vai lá e resolve. Versículo 19. Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aí respondeu Moisés ao povo, gente, não temais. Não é para ser assim, não é para funcionar assim, não é esse o plano de Deus, não é esse o projeto de Deus. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Só que quanto mais Moisés estava pedindo para o povo, não, gente, não, vamos lá, e tentando empurrar o povo para perto do monte. Versículo 21. O povo estava de longe em pé. Moisés tentando empurrar o povo para... Não, gente, não, vamos lá. E o povo se afastando. O povo, não, Moisés. Vai você. Não é para nós esse negócio. A gente não vai dar conta. Versículo 21. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Aí Moisés subiu de novo para o monte. Aí Moisés encontra Deus lá no topo e disse o Senhor a Moisés, olha só, Deus não fala mais com o povo de Israel a partir desse momento. Assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Aí Deus explica algumas outras leis para ele. Aí no capítulo 21, no capítulo 22, vai avançando comigo aí na sua Bíblia. No capítulo 23, até o capítulo 24, Deus dá uma série de leis para Moisés. Agora, Deus e Moisés. Moisés, tem que fazer assim, não pode fazer assim. A lei vai ser assim. E são leis civis e leis penais também. Não é só lei espiritual. Institui a pena de morte, fala como é que tinha que ser a compra de escravo, como é que tinha que tratar os escravos, como é que tinha que ser lei de restituição. Deus explica um monte de regras para Moisés, que são as regras de formação de um país. É como se Deus estivesse dando a Constituição Federal para o povo de Israel nesse momento aqui, para o Moisés. Qual era o plano de Deus, gente? Deus queria dar para todo o povo. Porque lembra o que está acontecendo, o que é o plano de Deus lá no capítulo 19? Volta comigo lá no capítulo 19, no versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Deus queria que cada israelita fosse um sacerdote. Então que cada israelita pudesse ouvir de Deus
esses mandamentos, cada israelita aplicasse isso na sua vida, para que cada israelita fosse um sacerdote para as nações, fosse um sacerdote para os povos. O que é que os israelitas fazem? Moisés, vai você e seja você um sacerdote para nós. Ah, mas e os povos? Moisés, a gente não está dando conta nem de ouvir Deus. O que a gente vai falar para os povos? Ah, vai você e você nos ensina o que a gente tem que fazer. Ao invés da gente aprender de Deus, o que os povos têm que fazer. Nesse momento aqui, o povo rejeita o sacerdócio universal do povo de Israel. E fala assim, não, nós não podemos ser sacerdote porque nós é que temos que ser alcançados. Eu não posso alcançar e evangelizar porque eu é que tenho que ser evangelizado. Porque a gente não quer o ônus de viver uma vida de sacerdote. A gente quer o bônus de ter um sacerdote. Capítulo 24. Volta comigo lá. Depois que Deus dá todas as leis para Moisés, disse também Deus a Moisés: Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Versículo 3, Moisés desce do monte, encontra com o povo lá embaixo, reúne o pessoal e fala para o pessoal, ó, vocês não quiseram subir, ok, Deus não vai forçar vocês a subir, vai subir Arão, Nadab, Abiú, que eram filhos de Arão, se tornaram sacerdotes depois, e 70 aqui, ó, junta aí, e nós vamos subir. Aí Moisés juntou a comitiva e subiu o monte com a comitiva. Versículo 3. E olha só como que o povo é ridículo, tipo a gente às vezes, ó, é ridículo. Veio, pois, Moisés, referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, todas as leis que tinha dado aqui anteriormente. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, faremos. Mentira! Já tinham falado isso lá no capítulo 19. Né? Aí foi tipo assim, não, agora sim, isso dá pra gente fazer. A gente vê lá no capítulo 34 que não fizeram, aprontaram de novo. Mas Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, então Moisés anotou tudo que Deus falou para ele, para não perder. Tendo Moisés levantado de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, enviou alguns jovens dos filhos de Israel para fazer os sacrifícios. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E aí Moisés ele pegou o livro da aliança, que ele tinha escrito ali durante a noite, anotado as coisas que Deus tinha falado para ele. Aí ele pegou esse livro, provavelmente um rolo, uma coisa assim, né, com aqueles trocinhos assim, pegou o rolo ali, leu ao povo, e eles disseram, repetiram, tudo que o falou o Senhor faremos, e obedeceremos. Acrescentou uma regra ali. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Então eles tinham tipo umas plantinhas assim, molhou a plantinha no sangue, aspergiu sobre o povo o sangue e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor faz convosco a respeito de todas essas palavras.
valendo bombom que vocês não ganharam antes, então ainda tem um bombom para dar para vocês. Quando que isso aqui é repetido de novo na Bíblia? O primeiro a escrever ganha. Santa Ceia. Vitor ganhou o bombom. É a próxima vez que isso vai ser repetido. Então, quando Jesus reuniu os discípulos, Jesus pega o cálice e ele fala para os discípulos: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está fazendo referência a isso aqui que aconteceu quando Moisés pegou o sangue e falou: esse sangue versículo 8, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Então lá quando Jesus pega o cálice, ele fala assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está falando que isso que eles tinham feito aqui inicialmente, agora era com Jesus e era uma nova aliança. Jesus está renovando isso que aconteceu aqui, porque isso que aconteceu aqui foi quebrado pelo povo de Israel. Aí olha só que o assunto continua. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram. Aí Moisés então pegou a galera, aquelas que Deus mandou subir, e subiram. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Então, agora Deus vai voltar para cá. Bom, vamos deixar Deus aqui para poder chegar. Vamos ver onde é que Deus aparece. Não consigo ver aqui. O povo foi chegando da curvinha deles ali. Então tá. Aí, de repente, o povo no Deus estava ali esperando o povo. Agora Deus está num desses buracos aqui de novo, do monte, que ele encontrava com Moisés antes. Aí o povo vai chegando e vai vendo Deus. Porque até então só Moisés via Deus. E Deus estava lá, em pé, olhando para o povo. E aí, aqui, na frente de Deus, tinha uma mesa com comida. Por isso que Jesus fala esse tipo de coisa numa mesa com comida com os discípulos. Tinha uma mesa posta com comida na frente de Deus, e Deus em pé ali. Aí o povo ficou impressionado. Nossa, eu estou vendo Deus! Que coisa fantástica. Aí eles relatam como é que estava. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Troço lindo assim, tipo um troço meio espelhado, transparente. Mas por quê? Lá era terra. Mas quando Deus pisou o pé de Deus sagrado ali, fez o troço ficar bonito, né? Agora olha só, versículo 11. Que contraste com o que acontece na ceia. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel. Tipo assim, não estendeu. Não abençoou. Ele ficou lá, mãozinha para trás, olhando o pessoal, bonitão, mesa colocada. Aí o povo sentou, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Sentaram e fizeram uma refeição na presença de Deus, uma ceia na presença de Deus. Então, todos esses elementos, Jesus ele recria na última ceia. Obrigado. Ele recria na última ceia para poder mostrar para os discípulos o que é que ele está fazendo. Então, o que aconteceu aqui, gente? O povo de Israel rejeitou o sacerdócio. O que Jesus faz na última ceia? Jesus ele propõe novamente o sacerdócio universal para aqueles que fizessem parte da nova aliança. Aí vamos abrir lá em 1 Pedro, corrige na sua apostila aí que está errado. Está escrito 2 Pedro na sua apostila. Corrige aí, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que Pedro explica
para nós a respeito dessa nova proposição. Ele fala assim, ó. Vós, porém, estou falando para a igreja, tá? Aqueles que fazem parte da nova aliança no sangue de Jesus. Então, se você faz, está falando com você também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Da onde que Pedro está tirando isso aqui? Êxodo 19, versículo 5, versículo 6. Ele está repetindo o que Deus falou para o povo de Israel, quando Deus convidou o povo de Israel inteiro para ser uma nação de sacerdote. Agora, isso está sendo estendido para a igreja, já que o povo de Israel falou, não, vai você, seja nosso sacerdote, nos evangeliza, que a gente não quer fazer isso. Aí Pedro fala, para que isso está acontecendo? Então, pega a sua Bíblia aí, ó, e risca. Pode riscar, que não é pecado, não. É bom você riscar a sua Bíblia. Risca. A fim de. Deus não faz isso aqui no versículo 9 para você ser livre do inferno, livre do pecado e simplesmente ir para o céu. Assim como Deus não tinha libertado o povo de Israel, para o povo de Israel simplesmente ir para a terra de Canaã e desfrutar da terra de Canaã. Não. A fim de, para que, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, era o povo de Israel que fazia parte daquilo ali, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí Pedro completa no versículo 11, ó. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por quê? Porque agora essas pessoas têm uma nova identidade. Eles não são mais judeu, romano, brasileiro, americano. Se eles fazem parte da nova aliança, eles são o povo de Deus na terra. Então, como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, a santificação que Deus tinha proposto para o povo de Israel lá na beirada do Monte Sinai, para eles se santificarem em 3 dias, para então eles subirem, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para quem que eu vou ser sacerdote? Para os outros. O que é a ideia, gente? Isso aqui é muito importante para a gente entender a respeito da natureza da igreja, porque a igreja, historicamente, repetiu o mesmo erro do povo de Israel. A ideia não é que eu, por exemplo, que sou pastor da igreja, eu sou sacerdote de vocês. Eu não sou sacerdote de vocês. Eu fui sacerdote de vocês até o dia que vocês se converterem e batizaram. A partir do momento que vocês se converteram e batizaram, vocês se tornaram sacerdotes. E agora eu sou colega de vocês. Eu não sou sacerdote de vocês mais. Agora nós somos sacerdotes, colegas, para as pessoas que ainda não conheceram Jesus, não se converteram e não se batizaram. Então, essa relação de padre e laico, pastor e ovelha, ela não é uma relação de sacerdote e povo leigo. Essa relação, ela é a relação de um colega de trabalho com outros colegas de trabalho,
ajudando esses colegas de trabalho aqui a fazer aquilo que Deus chamou todos nós para fazer. Então, o que é que a gente vai observar que é o chamado de Jesus para a igreja? Não é que a gente venha à igreja ter alguém que fala para nós sobre Deus, para a gente voltar para o nosso dia a dia e viver a nossa vida, até que a gente retorne para a igreja e alguém novamente fale para as pessoas sobre Deus. A ideia de Deus para a igreja é que a gente se reúna, a gente fale sobre Deus, entenda sobre Deus, para que a gente saia daqui e todos nós sejamos sacerdotes para o mundo. Eu não sou sacerdote dos membros da Igreja Betânia mais. Eu sou alguém que capacita os membros da igreja a serem sacerdotes para o mundo, assim como eu sou sacerdote para o mundo. A dimensão da expectativa de Deus para nós hoje é a dimensão da expectativa de Deus para o povo de Israel para o monte. O que é a diferença? Naquela época, se o povo recusasse o sacerdócio, ok, eles continuavam sendo povo, porque a relação de Deus era uma relação étnica, era uma relação de sangue que corria na veia deles, que eles eram descendentes de Abraão. A relação de Deus com a igreja é uma relação espiritual. Então, se você se torna parte da igreja, você não tem a opção que o povo de Israel tem de falar assim, não, seja você o nosso sacerdote, que eu vou viver a minha vida ali e eu venho em você quando eu precisar de sacerdócio. A relação se você estabelece essa relação, você está saindo da igreja. Isso vale para todos os membros da igreja. Você está se retirando da igreja e fala assim, não, eu sou um gentio, eu sou um ímpio, um pagão. Né? A relação que Deus espera é, você chega até mim, tipo isso que a gente está fazendo hoje, que acontece na igreja, etc., e fala assim, como eu posso exercer o meu sacerdócio melhor, Mateus, você que já está exercendo o sacerdócio há mais tempo e já conhece os melhores caminhos, para que eu não demore a me aperfeiçoar no meu exercício sacerdotal. A minha relação é uma relação de professor, não de sacerdote. E nós precisamos ter dentro da igreja os sacerdotes exercendo relações de professores e conselheiros com os novos sacerdotes que estão chegando, mas nunca uma relação de sacerdócio. Todos somos colegas sacerdotes para o mundo. O sujeito veio, conheceu Jesus, batizou, ele se tornou um novo sacerdote. A gente ensina ele a exercer o ofício de sacerdote e não vira sacerdote dessa pessoa. Deu para entender essa ideia? Isso aqui é central para o projeto de Deus para a humanidade. Deu para entender isso? O Vitor falou assim, agora separou os homens dos guris. Agora separou os homens dos guris. Agora... E as mulheres das gurias também, né? Que a gente tem que ser inclusivo. Porque o sacerdote, ele não é, na nova aliança, ele não é só homem. É homem e mulher. Então, isso vale para todos os crentes. E o Luiz falou assim, como os desigrejados ficam nessa relação de sacerdócio? Fora. Por isso que não tem salvação fora da igreja. O desigrejado, ele precisa ser alcançado. Essa ideia de que eu vou servir a Deus sozinho em casa é uma ideia que o Satanás colocou na mente de muitos crentes, porque o que é a ideia que o crente às vezes tem? De que ele iria na igreja buscar Deus para si. Que é a ideia do sacerdote. Eu vou na igreja, tem um sacerdote que traz Deus para mim. Só que não é isso que a gente faz na igreja. Na igreja, a gente vem buscar capacitação para a gente exercer o nosso sacerdócio. E aí não tem como uma pessoa exercer o sacerdócio dela fora da igreja. Como que ela vai fazer? Se ela se tornar luz para as pessoas, se ela evangelizar as pessoas, se ela batizar as pessoas, se ela
tomar ceia junto com as pessoas, isso aí virou uma igreja. Então ela planta uma igreja, não tem problema. Mas é impossível um cristão viver fora da igreja, o seu sacerdócio. Por isso que a igreja é essencial para isso acontecer. Deu para entender, gente, essa ideia? Ideia, assim, central. Diego, se a gente fechar a apostila agora e não falar mais nada e isso ficar entendido, a matéria de teologia do Pentateuco valeu. Porque isso aqui é a base da razão da gente existir como crente. É a gente entender por que Deus nos salva e deixa a gente aqui na Terra. Por que isso aconteceu? Né? Para servir. O fim não era eu ser salvo. Eu ser salvo é maravilhoso para mim, mas o objetivo que Deus tem com a minha vida é que eu seja sacerdote para as nações. Ok?